Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 15 e o versículo 27 disse assim: Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28. Jesus respondeu: Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Precisa insistir para conseguir as coisas com Deus? Você já ouviu falar que aquilo que é bom normalmente não é fácil? Se é fácil, normalmente tem alguma coisa atrás, não é mesmo? E de fato, as melhores coisas da vida, elas precisam ser construídas muitas vezes devagar, com muito esforço, com dedicação. Em alguns casos pode-se dizer que é mais difícil, mas é mais difícil comparado ao quê? É interessante. Mas de qualquer forma, o que é mais difícil, na verdade, é o ser humano aprender o valor que as coisas têm. Outra vez aqui nós conversamos sobre a segunda maior arma de Deus, depois, é claro, do amor. A segunda maior arma é o ensino, a educação. Deus sempre quis que o ser humano fosse salvo do pecado, da ruína, da destruição. Mas antes de salvar, Ele queria que o ser humano aprendesse o que ele precisou fazer para nos dar esse maravilhoso presente. Muitas pessoas eu já ouvi dizer que Deus não dá nada fácil. Eu poderia concordar até com essa frase, mas a realidade é que Deus não nos dá aquilo que nós não sabemos o valor que elas têm. Claro que existem coisas que nós já recebemos de Deus, como a saúde, a própria vida, a salvação. É nosso. No entanto, com o passar do tempo, Ele nos ensina o valor. Porque, é claro, se nós não tivéssemos essas coisas, antes de saber dar valor, nós simplesmente não poderíamos viver. Mas existem outras coisas que antes de Deus nos dar, Ele espera que eu e você saibamos dar o devido valor. Diferente para o ser humano conseguir exatamente ser melhor do que ele foi antes ou do que ele foi ontem, ele precisa passar por dificuldades. Mas é bom lembrar para você que não é Deus quem coloca essas dificuldades. Essas dificuldades elas vêm justamente porque esse mundo é um mundo em que, se você quiser ser correto, você vai ter que sofrer muitas vezes a injúria, o desrespeito, a provocação, o preconceito, simplesmente porque é um mundo mau. As pessoas querem as coisas sem precisar pagarem o preço por elas. As pessoas querem as coisas sem saber de onde elas vieram. As pessoas simplesmente querem. E é aí que mora o grande problema e o grande perigo
de colocar a vontade acima de tudo. A nossa vontade muitas vezes nos transforma em ingratos, em animais. Um animal, se entrar na sua casa selvagem, por exemplo, ele vai comer sua comida, destruir os seus móveis e vai sair, como se nada tivesse acontecido. E Deus não quer que o ser humano seja assim. Ele não quer que nós vivamos simplesmente por instinto. Então a pergunta de hoje continua: é preciso insistir para conseguir as coisas com Deus? Uma menção a isso, ele chega a falar sobre a parábola do juiz e da viúva, em que a viúva sempre pedia e o juiz nunca atendia. Até que um dia ele disse: eu vou atender essa viúva porque ela não para de me pedir. Mas Deus não é esse juiz. No entanto, mesmo que ele fosse, é isso que Jesus quer dizer, ele nos atenderia porque ele sabe que nós queremos. E ao saber que queremos, ele sabe o valor que nós vamos dar. Quando você conversa com uma pessoa, e eu já disse isso aqui, uma pessoa que conquistou algumas coisas na sua vida, ela normalmente vai contar a história dos momentos difíceis. Como ela fez para conseguir? Qual foi a dificuldade que ela passou? E aí que o valor mora. E com Deus não é diferente. Ele quer que você insista. Ele quer que você continue pedindo. Ele quer que você continue persistindo. Porque ele sabe que além de criar em você um caráter aprovado, como diz a Bíblia, ele sabe que, sem dúvida alguma, você vai dar o valor devido àquilo que você precisa. Mas mais do que isso, ele sabe que, ao pedir sinceramente, nós, antes mesmo de receber o milagre, nós recebemos fé. Porque a fé vem de Deus, a paciência vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus. E a fé não é uma exceção. Como eu sempre digo aqui, ele é o autor da fé. É Deus quem cria a fé em nós. Por isso os discípulos disseram: aumenta a nossa fé. E na história que nós contamos hoje, de Jesus, que nós lemos hoje, de Jesus se aproxima uma mulher e se ajoelha e o adora. Em primeiro lugar, ela sabe que Jesus é Deus. Segundo lugar, ela meio que se atreve a se aproximar de Jesus porque ela era mulher. E uma mulher para falar com um homem naquela época não era uma coisa comum, não era nem considerado correto. E os discípulos queriam que Jesus a despedisse porque ela vinha pedindo. Olha a ideia dos próprios discípulos. E terceiro e último lugar, ela nem era do povo de Israel, não era judia, ela era Ciro-fenícia. Então, as condições estavam totalmente contra ela. Não havia possibilidade, não havia espaço, não havia chance, humanamente falando. Mas o que ela fez? Ela insistiu. Ela não ligou para nada disso, ela foi em frente. Ela orava a Deus porque tinha um problema muito sério na sua família. E esse pode ser o seu caso também. Pode ser a sua situação. Mas mais do que isso, existia um problema dentro dela que a consumia. E ela sabia que Deus estava ali. Apesar de numa forma simples, apesar de rejeitado por muitos, ela sabia que Deus estava ali. Então, ela não desiste. E os discípulos diziam para Jesus que mandasse ela embora, até que ela chegou mais próximo.
E parecendo que Jesus estava ainda dificultando mais as coisas, porque ela era mulher, ela não deveria ser tratada bem, como não era do povo de Israel. E aí o que Jesus faz ainda? Diz: não é certo tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Parece que Jesus está humilhando ela. Parece que Jesus está fazendo pouco caso dela. Mas na verdade, para você mostrar como é resistente uma escada, por exemplo, você tem que subir. Você tem que colocar peso. Para mostrar quanto uma corda suporta, você tem que colocar tensão, você tem que colocar peso também, força. Para mostrar quanto cabe numa caixa d'água, você tem que colocar água. E Jesus sabia que tinha enchido o coração daquela mulher de fé, porque ela tinha orado, ela tinha pedido a Deus. E ali estava ela insistindo. E aí o que Jesus faz? Para mostrar a fé da mulher, ele diz essa frase: e ela prontamente disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da boca dos filhos. Olha só, ela não desistiu. E Jesus disse: grande é a sua fé. A fé dela? Não, a fé vem de Deus. Foi ela que criou a fé, não. Ela simplesmente aceitou. Ela pediu e Deus concedeu. Então hoje, nesse dia, não se deixe levar pelas aparências. Não se deixe levar pela humilhação, pela tristeza, pelas circunstâncias. Não se deixe levar pela sua situação atual. Aquela mulher tinha uma filha em casa literalmente possessa. A vida dela era um inferno, literalmente. E as coisas na frente dela cada vez mais foram piores. Mas o que ela fez em primeiro lugar, ela adorou. Adore a Deus. Confie no poder de Deus. Aceite a atuação de Deus. Em segundo lugar, ela não se importou de Deus não ouvir a oração dela em primeiro lugar. Em primeira instância, ela insistiu. Ela sabia que em Deus existe misericórdia e existe amor. Mesmo que ali Jesus tenha feito uma demonstração de resistência à fé dela. E mesmo que hoje pareça que está acontecendo isso, ou talvez já faz muito tempo, já faz anos, parecendo que Deus está resistindo em responder a sua oração, insista. Insista, porque Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer dar para você um grande milagre. Muitos milagres que Jesus fez foi colocando a mão nas pessoas. Esse milagre que Jesus fez na vida dessa mulher, ele nem precisou ir até a casa dela. Só a sua palavra. Uma palavra que Deus disser pode mudar a sua vida. Então diga: Senhor, fale. Diga, Senhor. Permita a Deus agir na sua vida. Abra os braços, abra o coração e permita a atuação completa de Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem aceitar, mesmo sem suportar o que está vendo, mas permita. E Jesus, assim como na vida dessa mulher, vai terminar escrevendo na sua vida, na sua história, um elogio. Ele disse para aquela mulher que os discípulos queriam mandar embora: grande é a sua fé. Ela tinha mais fé do que eles, porque aceitou. Ela era mais digna do que eles? Claro que não. Eles eram mais do que ela? Claro que não. Mas ela, sem dúvida alguma, era mais humilde. E o mais humilde alcança, porque ele insiste. Então insista, com a ajuda e o poder de Deus. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus